Olá, eu sou o pastor Irene Silveira Chaves e este é o canal que a gente transmite a mensagem de nossa igreja, a Igreja Batista da Orla Oceânica. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens durante as celebrações de nossa igreja. Vamos pensar um pouco sobre esses tempos difíceis em que estamos vivendo, que nós vamos chamar aqui de tempos de incerteza, tempos de dúvida, tempos em que nós temos suspeita de que alguma coisa que nos ensinaram no passado não estava correta e agora estamos descobrindo que a vida tem um outro sentido, tem uma outra conotação, e isso está fazendo mal para muita gente. É a causa de ansiedade, é a causa de adoecimento para muitas pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo de angústia. Muitas pessoas estão passando por estágios de depressão por não conseguirem viverem uma vida de segurança, como aquela que eles foram, ou elas, foram ensinadas a desfrutarem. Quando essas coisas acontecem, é como se tivessem puxado o tapete da gente, como que se embaixo dos nossos pés já não houvesse mais solo, e aí nós nos sentimos desamparados, inseguros, medrosos. Como que a gente faz para viver nesse tempo? Como a gente faz para ter fé? Como a gente faz para viver uma espiritualidade nesse tempo? São essas perguntas que vamos responder durante esta série de mensagens. E eu convido você a nos acompanhar. Será uma série com quatro mensagens. Cada domingo vamos apresentar um aspecto de como nós podemos aprender a viver nesse tempo. E vamos usar ensinos de Jesus, palavras de Jesus, para nos ajudar a termos uma vida que possa valer a pena, mesmo em tempos difíceis, mesmo que nos sintamos inseguros, mesmo que não tenhamos certeza do que virá depois. Quero começar essa série falando sobre como é possível a gente ser feliz em tempos de incerteza. Como é possível a gente viver nesse tempo, a gente tendo essa sensação de que não temos nada que nos garanta uma felicidade, um prazer. Como que a gente pode fazer para ser feliz? Eu vou colocar aqui a apresentação que eu preparei para a nossa mensagem e você vai acompanhar a leitura da Bíblia para a nossa meditação dessa oportunidade. Então está aqui a apresentação. A série chama-se Crer em Tempos de Incerteza. E o primeiro tema da nossa mensagem é ser feliz em tempos de incerteza. Eu escolhi um texto lá do Sermão do Monte, quando Jesus fala aos seus discípulos sobre a insegurança da vida, sobre essas expectativas que nós temos em relação à vida. Eu vou tirar apenas duas sentenças, duas frases pequenas deste sermão, lá no capítulo 6 de Mateus. Diz assim: observem as aves do céu. Diz ainda no verso 28, vejam como crescem os lírios do campo. Essas duas sentenças, elas falam muito como Jesus quer que a gente aprenda a ter uma vida feliz no mundo de tantas incertezas. Bom, a pergunta que eu quero fazer a você e a todos nós é: como ser feliz em um tempo em que todos os valores que nós tínhamos, que davam essa ideia de segurança, foram colocados em suspeição, em dúvida? Como ser feliz diante dessas inseguranças que nós encontramos nos dias atuais? Parece que chegamos a um ponto da vida em que a felicidade tornou-se um ideal inatingível. Ninguém consegue ser feliz de acordo com essa ideia.
Neste mundo de incerteza, a felicidade é uma impossibilidade. Estamos nesse nível de compreensão. E é exatamente por essa maneira de compreender, muitos preferem trocar a felicidade pelo gozo do momento. Preferem trocar a felicidade por aspectos momentâneos de realização, como o consumo, como o gozo irrefreado, o gozo ao extremo, enfim. Nós estamos vivendo num tempo em que a felicidade está sendo substituída por outros componentes que não comportam uma vida feliz. E é por essa razão que muitos preferem trocar a felicidade por momentos de euforia, por prazer ao extremo, por radicalismos, por experiências radicais, por adrenalina a qualquer custo. Outras pessoas chegam a acreditar que a felicidade está reservada não para essa vida aqui, mas para um mundo além, para uma vida após a morte, e que a gente, para chegar lá, tem que sofrer muito para conquistar. Todas essas compreensões comportam um grande equívoco. A felicidade é possível nessa vida e Jesus trouxe uma mensagem sobre como vivermos felizes em tempos inseguros e de incerteza. O tempo de Jesus não era muito diferente do nosso no que diz respeito às esperanças, às angústias, os temores. Porque, embora vivamos em um tempo cronológico e tecnologicamente diferente do de Jesus, ainda somos seres humanos, ainda sofremos das mesmas dores, da mesma angústia. Os nossos tempos comportam as mesmas inseguranças, as mesmas incertezas que os discípulos de Jesus também enfrentavam e que as pessoas no tempo de Jesus também experimentavam. E é no Sermão do Monte, onde Jesus prepara os discípulos para que pudessem viver no limite do reino de Deus. Como que você vai viver feliz? Bom, no mundo está difícil, mas vem para o reino de Deus. No reino de Deus há felicidade. E é possível viver no reino de Deus sem precisar deixar a vida no mundo. É isso que Jesus vai ensinar no Sermão do Monte. Dentre as muitas circunstâncias que envolvem a vida no mundo, a preocupação com o futuro é aquilo que mais nos inquieta. Essa é a principal causa da ansiedade e do entristecimento de muitas pessoas. O futuro é incerto, sempre foi. O passado, sim, eu tenho certeza que ele existiu. O presente está acontecendo, mas o futuro, o que é? Como será? Não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã, nem mesmo sabemos o que acontecerá no instante seguinte. Por isso, o futuro nos causa medo, causa insegurança, traz incerteza. O que Jesus ensina sobre o futuro? Embora a gente não tenha uma certeza de como será o nosso futuro, Jesus garante que ele já está nos cuidados do Pai Celestial. Jesus ensinou aos seus discípulos no capítulo 6, versículo 34 de Mateus: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus utilizou essas parábolas dos passarinhos, a parábola dos lírios dos campos, para poder falar de um modo de vida que é marcado pelo cuidado divino. Ele usou essas metáforas para falar do modo como Deus cuida da vida. Ele disse para seus discípulos prestarem a atenção neles. Meu irmão, minha irmã,
quando você estiver se sentindo inseguro, com medo do amanhã, como será para você custear a sua vida, sustentar-se? Olhe para as aves do céu, olhe para os passarinhos, olhe para as flores do campo. Elas nos ensinam como Deus cuida de nós. A felicidade e o futuro estão sempre muito interrelacionados. O estado de felicidade que Jesus aponta tem a ver com a nossa realização como seres humanos, como pessoas. E Jesus quer fazer de cada um de nós pessoas melhores, seres humanos melhores. Ser feliz é um estado de satisfação e de contentamento que nos leva a tomar decisões, a desenvolver atitudes e a construir um futuro melhor para todos nós, para toda a criação, para toda a vida no planeta. Quer saber o que Jesus tem a dizer sobre a felicidade e o futuro? Preste atenção nesta sequência de versículos que Jesus apresenta no capítulo 6. A primeira coisa que Jesus fala é que nós temos um valor para Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem um valor para Deus. Você foi criado de um modo especial, para um propósito específico. Sua vida tem um valor inestimável para Deus. Toda a capacidade de criação divina foi empregada para que você pudesse ser gerado, para que uma vida humana fosse gerada. Fora dessa relação da criação divina, a vida não faz sentido nenhum. Não há nenhum valor para a vida fora da sua relação com o seu Criador. Para que tenhamos uma vida que vale a pena ser vivida, ela é preciso ser desfrutada do ponto de vista daquele que a criou. Deus sabe o valor de cada vida, porque foi Ele que a criou e a formou com um propósito específico. Mateus 6,26, Jesus diz: não têm vocês muito mais valor do que os passarinhos, do que os lírios do campo? Vocês não valem mais do tudo aquilo que está na natureza? Deus cuida de vocês, porque Ele sabe o valor que cada um tem. O segundo aspecto do que Jesus ensina é que Deus sempre supre as nossas necessidades. Deus cuida de nós, atendendo todas as nossas demandas, todas as nossas necessidades. Deus sabe o que precisamos para viver. Por isso, Ele nos convida a não vivermos ansiosos por coisa alguma. A maior demonstração do cuidado divino é o fato de que habitamos num planeta que possui todos os recursos necessários para que se possa viver. Num raio de mais de 100 anos-luz, não há um outro planeta que reúna as mesmas condições de vida e de habitabilidade para o ser humano. Por isso é que podemos concordar com o fato de que a vida é um fenômeno raro. Só temos esse planeta para viver. E mesmo que a astrofísica descubra algum outro em que haja condições de vida, não temos como chegar lá. E nem há garantias de que essas condições que existam lá sejam favoráveis à vida humana. Por isso, Jesus ele diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Tenhamos a esperança de que Deus está cuidando do nosso futuro,
do sustento da nossa vida. Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua conta bancária, Deus está cuidando da sua despensa, Deus está cuidando dos recursos que você precisa para viver. Você precisa apenas ser uma pessoa de fé, uma pessoa que confia, uma pessoa que crê que o melhor de Deus para a sua vida está sendo preparado. Mas há um terceiro aspecto que Jesus chama a atenção de todos nós. Deus é aquele que nos conhece de forma integral, por dentro, no mais íntimo da gente. Ele conhece a cada um de nós desde quando fomos formados. Deus acompanha os nossos passos e diz que não tem vergonha alguma de quem nós somos. Ele quer ser o Deus da gente do jeito que nós somos. Ele quer ser o seu cuidador do jeito que você é. Ele sabe do jeito que fomos formados. Ele sabe como nós chegamos até aqui. Tudo que nós passamos, tudo que nós fizemos, tudo que nós sofremos, Deus conhece todas as coisas. Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas angústias e Ele sabe também aquilo que nos alegra, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos realiza, aquilo que nos faz feliz. Ele sabe ainda aquilo que pode trazer esperança para a gente, aquilo que pode garantir um futuro melhor para todos nós, para nossa família, para as pessoas que convivem conosco, para a humanidade toda. Jesus também diz nesse sermão: o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E ele está falando das coisas materiais. E ele diz: não fiquem ansiosos por isso, porque Deus sabe que vocês precisam de tudo isso. Deus sabe que você precisa em termos materiais, mas Deus sabe também o que você precisa em termos espirituais, emocionais. Ele conhece a sua vida por inteiro, de forma integral, e está pronto a socorrer você. Bem, gente, é possível ser feliz num tempo como esse, com certeza. É possível ser feliz num tempo de incerteza. Apesar de toda a violência, a insegurança, a desigualdade social, a injustiça que nos cercam, é possível encontrar aquilo que traz satisfação e sentido para a nossa vida. Por essa razão, Jesus chamou seus discípulos a uma busca por uma vida na perspectiva do reino de Deus. O começo para uma vida feliz, para um futuro de realização humana, está em viver na perspectiva do reino de Deus e de sua justiça. Por isso ele convida lá em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Vamos buscar o reino de Deus na nossa vida. Vamos buscar uma vida na dimensão do reino, onde o Senhor possa falar ao nosso coração todos os dias, de todas as formas, em todos os momentos. Feche seus olhos, fale com Deus, faça essa busca nesse momento em sua vida. Que Deus o abençoe nesta hora, para que você abra o seu coração, para que o Espírito de Deus inunda a sua vida de alegria e de satisfação. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, meditando na Tua Palavra. Nós queremos, ó Deus, alcançar um modo de vida que satisfaça a cada um de nós, mas que, acima de tudo, possa dar espaço à ação do Teu Espírito na vida de cada um. Queremos viver na dimensão do Teu reino. Queremos que o Teu reino venha a nós como o Senhor prometeu,
Que o Senhor possa fazer realizar a tua graça na nossa vida e que isso para nós sirva de alento, de encorajamento, de fortalecimento para uma vida feliz nesse tempo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, que bom a gente poder estar junto. Então, nós estamos encerrando hoje a transmissão da primeira mensagem. No próximo domingo, a reunião de nossa igreja será presencial e nós estaremos reunidos em nosso espaço. Eu convido você, a sua família, para estar conosco. Se você deseja conhecer a nossa igreja e caminhar com a gente, coloca aí as informações nos comentários e eu vou entrar em contato com você pessoalmente para a gente combinar como que nós poderemos nos encontrar para poder adorarmos ao Senhor juntos e caminharmos juntos servindo ao Senhor. Amém? Deus o abençoe, Deus a abençoe, um bom restinho de domingo na presença do Senhor.